Oi, gente, tudo bem? Vocês consideram pessoas tímidas, né, introvertidas, ambivertidas ou extrovertidas? Porque o que eu queria falar nesse vídeo é sobre um dos tópicos que eu, infelizmente, poderia passar horas e horas falando sobre, que é sobre a minha timidez e a minha introversão, né? Esse combo de coisas. E, enfim, eu não vou contextualizar porque eu acho que todo mundo já sabe, entendeu? O que é você ser uma pessoa introvertida e afim. Tem a porra de um pernilongo aqui que tá me estressando. E, gente, pra mim é muito difícil, foi muito difícil, na verdade, eu criar esse canal. Porque, por mais que eu tenha compartilhado o primeiro vídeo dele num grupo não, num local privado, na minha conta privada de amigos, acaba que não é só os meus amigos que vão ver o vídeo, tanto que no primeiro vídeo que eu fiz, falando sobre a religião, etc., teve pessoas que comentaram que eu não conheço, entendeu? Então já foi um negócio que me deixou um pouco meio... Será que eu continuo fazendo vídeo, gravando? Mas eu vou continuar porque é um negócio que eu acho que me deixa mais livre, não sei explicar, me deixa confortável, tá ligado? Eu gosto de falar e às vezes a gente não tem pra quem falar, entende? Então, criar um canal é meio que uma forma de você botar suas ideias pra fora, mesmo às vezes você não tendo coragem de falar isso pra uma pessoa pessoalmente ou coisa do tipo. E que é o meu caso, né? Na verdade, eu já falei sobre a minha timidez com algumas pessoas da minha vida, pessoas bem próximas, porque apesar de ser um negócio que tá estampado na minha cara, eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha, tímida, mas eu tenho muita vergonha mesmo de falar sobre isso em específico. Porque é uma questão que, na minha vida, pelo menos, faz um estrago, assim, sabe? Me faz perder várias oportunidades na minha vida. A timidez, tem muita gente que, por ser extrovertida, etc., ser mais solto, não faz a mínima ideia do que é sentir esse receio, sabe? De fazer qualquer coisa, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é 1 ano mais velho que eu e ele é amigo de todo mundo, velho, tá ligado? E aconteceu uma situação esses dias aí e eu falei pra ele que, tipo, que eu não tava muito afim e tal, porque eu tinha um pouco de vergonha e... Aí eu perguntei, você entende, né? Você entende? Aí ele falou, não entendo, na verdade eu realmente não entendo, não faço a mínima ideia do que você tá falando. E isso ativou um neurônio na minha cabeça, porque como é que as pessoas não sentem isso também? Como é que todas as pessoas não sentem esse aperto no coração, entendeu? Esse receio. E isso faz eu lembrar que as pessoas são diferentes e que elas agem de forma diferente, elas pensam de forma diferente, sentem coisas diferentes. E aí eu falei pra ele, né? Lógico, é verdade, não sei nem por que eu perguntei. Você é amigo de todo mundo, tá ligado? Não faz o menor sentido eu ter perguntado pra ele se ele já tinha... Se ele me entendia, né? E... Meu... A timidez, não ironicamente, eu acho que é o maior problema pessoal que eu tenho. Porque ela afeta tudo. Todos os aspectos da minha vida, ela tá incluída, entendeu? Qualquer coisa. Tanto nas interações sociais com as pessoas, quanto comigo mesmo, tá ligado? Acaba comigo, velho. Acaba comigo. E eu vou dar um exemplo. Na verdade, é até meio chato eu dar esse exemplo, porque
a timidez, olhando de fora, parece um negócio tão besta, tão, tipo, foda-se, um negócio que você consegue consertar. Tipo, é só você chegar lá e falar, tá ligado? Tipo, faça assim. Não é fácil assim. Não é fácil assim. E a timidez já fez eu perder várias oportunidades na minha vida. E uma delas que eu me arrependo amargamente às vezes. Eu não gosto de admitir que eu me arrependi, porque eu ter feito essa decisão com o auxílio da timidez, com o auxílio do sentimento da timidez, fez com que várias coisas boas acontecessem na minha vida. Só que eu sei que pra mim, se eu tivesse não seguido a minha timidez e ido pra este lugar, eu tinha, tipo, decidido fazer esse negócio, tá ligado? Seria melhor pra mim. E isso envolve a minha carreira, certo? Ano que vem eu vou fazer 18 anos. E esse ano eu tô no 3º ano do ensino médio. Então eu vou terminar o meu ensino médio numa escola particular. E pra quem não sabe, se você faz o seu ensino médio numa escola pública, você já tem a cota, entendeu? Pra concorrer nos vestibulares. E eu consegui uma vaga numa escola técnica muito, muito boa, com um concurso que eu fiz. E eu tive a oportunidade de ir. E eu não fui. Só que tinha vários fatores, entendeu? E eu não sei se consta eu falar esses fatores todos, porque é bem pessoal. Mas eu vou falar que a timidez, sim, realmente foi um dos maiores fatores que fizeram eu permanecer na minha escola particular, que eu estudei desde pequena. E, cara, é meio deprimente pensar nas decisões que eu tomei por causa desse sentimento, entende? Quer dizer, o fato de eu não ter ido pra essa escola pública foi porque eu não conseguia me imaginar tendo um equilíbrio saudável entre o fato de eu estar numa escola pública muito, muito boa, sendo pública, e relações sociais que eu teria que formar ali dentro. E eu me conheço, tá ligado? E eu ia ter muita dificuldade, muita, muita, muita dificuldade. Então, o peso dessa timidez ia cair nas relações que eu ia ter que ter com as pessoas, que eu ia ter que formar com as pessoas. Ia fazer com que meu desempenho escolar fosse pro chão. Porque eu não ia saber fazer isso, tá ligado? Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não falo com as pessoas se elas não vierem vir falar comigo, tá ligado? E isso é um problema. Porque nada na vida vem de mão beijada pra você, nada. E dói, tá ligado? Saber disso, mas é assim que o mundo funciona. Cada um por si, tá ligado? É cada um por si e você tem que dar seu jeito. Você tem que fazer suas coisas, você tem que seguir sua vida e dar seus pulos, velho. Você tem que dar seus pulos. E essa frase me apavora, entendeu? Me apavora. Sendo uma pessoa que sofre dessa timidez, assim, severa. E... ai... é tão... gente... é triste, velho. É triste. Algo na minha personalidade que eu mudaria. Na verdade, eu acho que é a única coisa da minha personalidade que eu mudaria, entendeu? Eu queria tomar vergonha na cara. Eu queria ter vergonha na cara mesmo, velho. Sabe, chegar assim nas pessoas, falar qualquer bosta. Ou, sei lá, só falar o que eu penso, porque às vezes eu não consigo nem falar o que eu penso por causa da timidez. Entende? Isso me limita muito como pessoa. Acaba que eu não consigo realmente mostrar quem eu sou. Porque essa timidez, ela é uma máscara, né? Ela faz com que eu crie uma máscara. E faz com que eu não mostre quem eu realmente sou.
De verdade. Entende? E, enfim, se eu pudesse tirar a timidez da minha personalidade, eu faria. E seria a única coisa que eu mudaria, porque eu gosto muito mais de mim sem ela. E eu consigo reparar nisso, por exemplo, nos meus ciclos, certo? Com os meus amigos mais próximos, que eu consegui formar um laço afetivo forte, suficiente para fazer com que essa timidez, ela se dissipasse, sabe? Só que agora compara eu chegando num grupo de estranhos, de pessoas que eu nunca falei na minha vida. Eu não vou falar com elas, tá ligado? Eu não vou falar, velho. Elas podem vir falar comigo, eu vou responder. Eu vou responder. Eu não vou puxar assunto, não vou ficar puxando assunto, porque não dá. Entende? E não é nem porque eu não quero, é porque realmente não dá, velho. Eu não consigo. Então... é foda, é complicado. E quando as pessoas vêm falar comigo, normalmente tem certos tipos de pessoa que... tem certos tipos de pessoa que eu me dou melhor, né? Tentando conversar e tal. Por exemplo, pessoas mais extrovertidas que estão sempre puxando assunto, etc. É um negócio que eu consigo desenrolar ali, porque elas estão sempre falando. E eu tô sempre ouvindo. E às vezes dão brecha pra eu falar bastante e eu consigo me soltar. Entendeu? E pessoas mais tímidas que eu. Quando eu encontro alguém mais tímido que eu me solto. Tá ligado? Não é que eu me solto, mas tipo, eu me sinto mais livre pra falar, porque eu sei que a pessoa tá igual eu, tá ligado? Ela também vai tá sentindo meio ali. Então eu tento quebrar isso, entendeu? Esse gelo. Porque é um negócio que não é legal, e eu sei disso, e a pessoa provavelmente também sabe disso, porque realmente não é legal. Mas agora com pessoas que são, tipo, eu, ou são mais assim, tá ligado? Gente que tá sempre falando deles mesmos, eu não consigo tancar esse tipo de conversa, não consigo desenvolver nenhuma habilidade pra eu conseguir desenrolar nenhum tipo de conversa com esse tipo de gente, porque a minha timidez não permite, entende? Tipo, eu escuto a pessoa falando da vida dela e beleza. Eu não vou falar da minha, não vou começar a soltar coisa da minha vida também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Guys. Eu não sei de quem eu peguei isso, acho que foi do TCK. É isso, a timidez, ela acaba com a minha vida. Ela é o meu maior problema. E eu não vou me estender muito nesse assunto, porque ainda assim eu tenho muita vergonha de falar sobre isso. Mas só do fato de eu estar gravando isso já... tá ligado? Tipo, já quebrou 1000 barreiras, né? E é isso aí, gente. Um beijo. Obrigada pelas pessoas que vieram falar comigo sobre o meu vídeo passado, porque teve bastante gente, eu não esperava isso, velho. E é muito legal ouvir as opiniões das pessoas, porque veio várias pessoas religiosas me falar comigo, tanto agnóstico quanto ateu, um par de gente, e é muito interessante ouvir opiniões alheias e aprender mais. É muito legal. Então eu queria saber se mais alguém também passa esse tipo de situação, igual eu, sobre timidez, introversão, etc. Que timidez e introversão são coisas meio distintas, né? Apesar delas se parecerem em alguns aspectos, elas são coisas distintas. E eu queria saber também de pessoas que são mais soltas, assim, que vão mais pro lado da extroversão, né? Queria saber se vocês sofrem algum tipo de dificuldade em relação à personalidade de vocês, porque eu acredito que não, mas eu posso estar errada, entendeu? Quer dizer, na verdade, já vi gente no TikTok falando que não, porque nós, pessoas extrovertidas, sofremos porque nós não calamos a boca. Ai, sério.
sem querer zombar, né? Não, é que pra mim não se compara, tá ligado? Não se compara. Então, é porque o mundo não foi feito pras pessoas introvertidas e tímidas. Isso é um fato. Então, pra mim, pessoas extrovertidas são mais de boa, se dão melhor na vida, em geral. Mas eu posso estar completamente errada. Então, eu queria saber a opinião de vocês, tá? É isso, gente. Beijo. Tchau.